Moradores do Gapara reclamam do número insuficiente de médicos do programa do governo federal para a comunidade. Um médico vai atuar dentro do programa no bairro. Prefeitura anuncia conjunto de medidas para os anos de 2013 e 2014. Voto aberto é aprovado na Câmara Federal, mas a Câmara de Vereadores e a Assembleia Legislativa do Maranhão já cumprem a medida há 12 anos. E veja também, Maranhão ainda tem mais de 90% de destinação incorreta do lixo nos municípios. Conferência Estadual do Meio Ambiente discute o descarte correto dos resíduos sólidos. Sejam bem-vindos, o Guaranews começa agora. Olá, boa tarde. O prefeito de São Luís, Edivaldo Holanda Júnior, anunciou um pacote de ações para ser implantado ainda neste ano, com conclusão em 2014. Mas para alguns moradores da capital, algumas medidas propostas desde a campanha ainda nem foram cumpridas. Mobilidade urbana para todos dá mais qualidade de vida à população de qualquer cidade. Mas o movimento intenso de veículos nas avenidas de São Luís transforma a rotina de quem precisa sair de casa de carro num verdadeiro teste de paciência. Dependendo do horário é bastante complicado, porque a gente acaba enfrentando muito congestionamento e acaba perdendo muito tempo dentro do carro, né? A reclamação também é de quem utiliza o transporte público. Quase sempre, os ônibus estão superlotados e em péssimas condições. Eu tenho carro, mas eu não utilizo o carro devido ao estacionamento no centro. E o ônibus acaba sendo uma opção. Agora, a precariedade é muito grande dos ônibus, desconforto, as cadeiras tudo quebradas. Além dos problemas no transporte público e no trânsito de São Luís, que são responsabilidades da Prefeitura, nesses 9 meses de administração, o prefeito Edivaldo Holanda Júnior ainda não deu respostas satisfatórias também na área da educação. Esta escola, por exemplo, no centro da cidade, está em reformas e há 2 meses os estudantes estão sem aula. A promessa da Prefeitura é que nas próximas 2 semanas, a Escola Justo Jansen, localizada na rua Cândido Ribeiro, volte a funcionar. A escola está em reforma com o objetivo de oportunizar o melhor espaço para as crianças e num prazo de 2 semanas a escola estará sendo entregada e os alunos retornando à aula e toda a carga horária sendo reposta. Não houve nenhuma possibilidade de remanejar esses alunos para outra escola para ficarem sem aula durante esse período? No entorno não encontramos espaço para alocação, mas o que está garantido é que toda a carga horária perdida nesse prazo de construção vai ser reposta no momento seguinte. São projetos destinados às áreas de saúde, educação, desenvolvimento econômico, turismo, esporte e lazer, além de gestão pública, cultura e patrimônio histórico. O momento de organizar a casa, mas mesmo organizando, já trabalhando. E agora um momento mais intenso, né, onde a Prefeitura lança esse pacote de projetos. Uma novidade também, onde cada projeto terá o seu gerente, onde eu estarei cobrando e monitorando, e esses gerentes terão metas e resultados a cumprir, em prazos a cumprir, né? Então nós temos aí para os próximos 24 meses a primeira carteira de projetos apresentadas para a cidade. O projeto Avança São Luís conta também com ações para melhorias do tráfego e do transporte coletivo da capital. Nós temos o corredor de transporte que está prestes na verdade já está aprovado, nós já estamos aí na dependência dos recursos. O próprio VLT, que não está hoje aqui nesse cronograma do Avanço São Luís, mas também foi colocado para o governo federal e no máximo aí um mês e meio nós teremos da presidenta Dilma uma resposta em relação a esses recursos que ela irá assegurar a várias cidades do Brasil. Os médicos do programa do governo federal já começaram a atuar no Maranhão. Em São Luís, a comunidade do bairro Gapara vai receber um profissional do programa Mais Médicos. Mas os moradores reclamam que este número é insuficiente e que falta estrutura. Os 8 profissionais selecionados pelo programa Mais Médicos já começaram a trabalhar em unidades de áreas consideradas de vulnerabilidade em São Luís. Mas a população denuncia que não há condições adequadas para o trabalho desses médicos.
Um exemplo é o posto de saúde do bairro Gapara, na periferia da capital. A representante da União de Moradores do bairro aprova a chegada dos médicos, mas diz que no local faltam equipamentos e remédios para auxiliar no atendimento. É porque esse posto, quando ele foi construído, ele foi uma doação de uma ONG, né? Então ele foi construído por um número X de família. Então as famílias aumentaram. Por isso que está vindo esse médico. É louvável essa iniciativa. Só que não é só o médico, né? Não é só o profissional. Precisa estruturar o posto, que nosso posto está muito desestruturado. Falta bebedouro, falta banheiro, os banheiros não estão funcionando, os ar-condicionados estão com problema. Ainda segundo ela, são quase 3.000 famílias morando na comunidade, dividida por 5 regiões, com graves problemas de saneamento básico e infraestrutura. Situação que deixa os moradores mais vulneráveis ao contágio de doenças. Além disso, ela conta que programas que ajudam a manter a qualidade de vida dos moradores do bairro funcionam de forma precária, como, por exemplo, o Saúde da Família. Esse programa da saúde, ele cumprimenta aquela visita domiciliar, onde o médico tem que se deslocar com toda a sua equipe. Então, não tem esse carro de apoio, então não tá funcionando esse programa, né? Só está funcionando lá dentro do posto, mas a família domiciliar não está acontecendo, porque não temos esse carro de apoio. Com a grande demanda, a população do Gapara enfrenta dificuldades, principalmente para marcar consultas. Apenas um profissional não seria o suficiente para atender a demanda da população. Eu acho que antes de vir o profissional, deveria ter toda uma estrutura do posto para poder receber esse profissional, porque esse profissional vai trabalhar como, se ele não tem estrutura? Sobre essa denúncia dos moradores do bairro Gapara sobre a falta de estrutura no posto de saúde e também do número insuficiente de médicos do programa Mais Médicos para atender a comunidade, a Secretaria Municipal de Saúde informou que vai sim equipar o posto de saúde cumprindo as exigências do programa Mais Médicos. Entre janeiro de 2010 e julho de 2013, quase 3.000 leitos do Sistema Único de Saúde foram desativados. O levantamento, baseado em dados do Ministério da Saúde, foi feito pelo Conselho Federal de Medicina. No Nordeste, a maior queda foi no Maranhão. Entre as capitais, o Rio de Janeiro foi a que mais perdeu leitos na rede pública. Quem mora ou tem estabelecimentos comerciais no centro histórico se defende como pode da ação de criminosos. Grades e câmeras de monitoramento já fazem parte da paisagem. Os moradores reclamam do clima de insegurança, que fica maior ainda pela falta de policiamento. Esta comerciante já perdeu as contas de quantas vezes teve o estabelecimento assaltado. Ela colocou até grades para dificultar a ação dos bandidos, mas não adiantou. Só de BO eu acho que tem umas 20 registradas, eu não registro mais. Na rua embaixo tem policiamento, na escadaria não, a escadaria é um caso à parte. Até porque quem passa lá não dá para ver quem está aqui, só se vir aqui. Este outro comerciante conta que os assaltos também são frequentes na Rua de Nazaré, onde fica o restaurante dele. 5 vezes, só esse ano, né? Porque ano passado foi 4 vezes, esse ano já foi 5 vezes. Aproveita quando não tem ninguém, é a facilidade, né? Porque a gente não encontra polícia aqui na rua, né? Aí é por isso que acontece esse tipo de coisa. Os bandidos também não poupam as residências. Nesta casa, que já foi por diversas vezes invadida, o morador, além de colocar grades, instalou um sistema de câmeras para inibir a ação dos assaltantes. Sábado entraram aqui na casa do meu vizinho. Sexta-feira assaltaram uma senhora na porta do Banco do Brasil. Aqui na frente da pousada tem outras imagens também que assaltaram outra vítima lá. Entendeu? Então aqui constantemente, final de semana, então, o turista não pode nem andar mais na cidade. As imagens mostram o momento em que os assaltantes dividem o dinheiro que acabaram de roubar. Nós queremos trocar o comandante da CPTU, porque esse comandante de gabinete não serve para a gente. A gente quer um comandante que venha atuar com a comunidade, que venha fazer parceria com a comunidade. Esse é o comandante que nós queremos, um comandante de rua que venha estar conversando com a comunidade, sabendo dos problemas, e a comunidade ajudar esse comandante. Esse aí, ele marcou uma reunião com a gente aqui no sindicato e não compareceu. Mesmo com a reclamação dos moradores do centro histórico, a Polícia Militar informou que mantém um patrulhamento constante e também um trailer na Rua da Estrela, próxima à Câmara Municipal. Ressalta ainda que é importante registrar as ocorrências, mas não informou à nossa produção o número de viaturas disponíveis para a área.
Pela primeira vez, uma mulher vai comandar um batalhão da Polícia Militar no estado do Maranhão. A Major Edilene Soares da Silva, de 42 anos, substituirá o Tenente-Coronel Luiz Manuel da Silva, do 6º Batalhão da Polícia Militar na cidade operária. Você vai ver logo depois do intervalo, a Assembleia Legislativa do Maranhão e a Câmara de Vereadores já adotam a medida do voto aberto há 12 anos. Pode ser o fim do voto secreto no plenário do Congresso. Essa discussão de acabar com o voto secreto durou 12 anos, mas ainda uma proposta precisa de aprovação do Senado para se tornar lei. No Maranhão, a medida já vem sendo adotada há muitos anos. A Câmara dos Deputados aprovou ontem à noite, em segundo turno, a proposta de emenda constitucional que institui o voto aberto em todos os processos de votação no Congresso Nacional, nas Assembleias Legislativas, na Câmara Legislativa do Distrito Federal e nas câmaras municipais. No Maranhão, a medida é adotada há bastante tempo. A Câmara de Vereadores foi a primeira do Brasil a adotar o voto aberto há 12 anos. Uma iniciativa do ex-vereador Abdon Murá. Já a Assembleia do Estado foi uma das pioneiras e serviu de exemplo para o legislativo de todo o país, de acordo com o presidente Arnaldo Melo. Agora, a PEC do voto aberto segue para aprovação do Senado. Eu acho que a Câmara Federal começa a dar exemplo de recuperação pelo ato que fez erroneamente, mantendo o mandato do deputado, inclusive talvez em represália ao Supremo, que também não podia ter feito daquela maneira, mandando prender um deputado em mandato. A PEC do voto aberto segue para votação no Senado. Mesmo com a reação contrária do líder do governo na Câmara Municipal, o vereador Marquinhos continua as discussões sobre a implantação de uma CPI para investigar irregularidades no transporte público. Os parlamentares convocaram a secretária da SMTT para uma audiência depois que ela deixou de comparecer por 2 vezes ao convite dos vereadores. O Parlamento Municipal aguarda com ansiedade a presença da secretária da SMTT para esclarecer pontos cruciais no transporte público da capital. Por 2 vezes, ela não compareceu ao convite. Agora foi convocada. A Prefeitura demonstra que está atenta aos problemas, tanto que nesta terça-feira, o prefeito Edivaldo Holanda Júnior anunciou que no máximo em 10 meses deve ser iniciada a licitação no setor. E assim poderá ser implantado o bilhete único na capital. As novidades não retiraram o ímpeto do vereador Marquinhos para a criação da CPI do transporte público. Eu espero que isso aconteça, eu espero. Se a secretária ainda não teve coragem de vir aqui em 2 sessões, falar com a Câmara, eu não sei se daqui a 10 meses esse sistema vai estar resolvido, se esse sistema vai estar licitado. Marquinhos disse ainda que está concluindo os detalhes do requerimento para ser apresentado ao plenário e, assim, colher as assinaturas necessárias para a criação da CPI. E isso já deve acontecer na próxima semana. O líder do governo na Câmara é contrário à comissão parlamentar de inquérito e diz que o parlamento não pode se transformar na casa da CPI. CPI tem que ter um objeto específico, senão daqui a pouco a Câmara se torna a casa da CPI 24 horas. E o fruto dessa CPI não é o melhor fruto. O fruto que a gente pretende ter de qualquer ação do governo é a melhoria do transporte público, melhoria essa que a gente tem debatido e vai trazer a discussão que ficou de ser na semana passada e não aconteceu por conta do motivo de saúde da secretária, Fabíola Aguiar, mas que agora no dia 10 ela estará presente aqui para a gente poder discutir e ampliar essa discussão. O pescado mais barato na mesa dos brasileiros. O estímulo do consumo desse alimento com alto valor nutritivo faz parte da Semana Nacional do Peixe. Em São Luís, o pescado chega aos bairros por meio de caminhões, com redução no preço que pode chegar a 30%. A venda do peixe com preço 20% mais barato faz parte da 10ª Semana do Peixe, que visa estimular o consumo do pescado entre os brasileiros. A Semana do Peixe ela visa incentivar e estimular o consumo de pescado. O caminhão vai estar percorrendo vários bairros de São Luís, de São José de Ribamar, para que as pessoas tenham acesso ao pescado
tanto pela questão da facilidade, o acesso realmente, é mais uma opção para a aquisição do pescado, como também a facilidade na questão do preço. Durante toda esta semana e a próxima, o caminhão vai percorrer vários bairros de São Luís e de São José de Ribamar, a partir das 4 horas da tarde. Hoje estará no Parque Jaí e no Anjo da Guarda. Amanhã, no Parque Vitória e na Vila Maranhão. Na sexta, no Parque São José, na Feira do Produtor e na Cidade Olímpica. No sábado, a ação será apenas na Vila Luizão. O caminhão só volta aos bairros na terça-feira, no Quatraque e na Cidade Operária. A partir da quarta-feira, o caminhão volta a todos os bairros, seguindo a mesma ordem da semana anterior. Apesar de ter o segundo maior litoral do país, o Maranhão ainda apresenta um baixo índice de consumo de pescado. A média de consumo nacional ela é de 9 quilos por habitante ano. Então nós, enquanto Ministério, temos feito uma política voltada realmente ao atendimento à cadeia produtiva. Incentivo que agrada consumidores e vendedores de pescado. Regularizar o mercado de peixes em São Luís, que para a população está achando que seja muito alto para o poder aquisitivo da população. Portanto, nós estamos fazendo esse processo, iniciando esse projeto, na tentativa de tentar regularizar o preço do pescado para incentivar o consumo do pobre, daquelas pessoas de baixa renda. A seguir, destinação dos resíduos sólidos é discutida na Conferência Estadual de Meio Ambiente. Os lixões devem acabar até o próximo ano. Essa é a recomendação do governo federal. Mas em muitos estados do país a situação continua. Em São Luís foi aberta a Conferência Estadual do Meio Ambiente, que trata sobre a destinação dos resíduos sólidos. A Política Nacional de Resíduos Sólidos, aprovada em 2010, quer mudar o destino do lixo no Brasil. Um dos maiores desafios propostos pela lei é que até 2014 o país não tenha mais lixões. Mas no Maranhão, essa realidade ainda está longe. No Maranhão, segundo a Secretaria Estadual de Meio Ambiente, apenas 9 municípios estão trabalhando na elaboração de um plano de gerenciamento de resíduos, conforme o que está previsto na Política Nacional do setor. Em 96% das cidades maranhenses, o recolhimento dos resíduos do serviço de saúde é realizado pela prefeitura e em apenas 10% deles são utilizados equipamentos de proteção individual e coletivo. Fizemos nosso plano estadual de resíduos sólidos, onde foi constatado que só não existe nenhum município no Maranhão, dos 217 municípios, nem a capital, com o aterro sanitário. Percorremos 11 municípios, as principais cidades de cada região, sul, norte, nordeste do Maranhão. São eventos preparatórios para esse dia de hoje, que é o evento maior, que é o evento estadual, que daqui nós vamos formar as nossas reivindicações, vamos eleger os nossos delegados, serão 50 delegados que irão a Brasília participar da Conferência Nacional para debater a política de resíduos sólidos. A pesquisadora Fernanda Góes, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, apresentou o diagnóstico da gestão de resíduos sólidos no Maranhão. Na região Nordeste, especificamente no Maranhão, é interessante a gente verificar que hoje há no Maranhão em torno de 7 mil catadores, quando no Brasil essa população de catadores vai em torno de 390 mil. Além disso, é bom apontar que, de acordo com esses indicadores que nós montamos, que foram 19 indicadores de demografia, educação, acesso a serviço, enfim, algumas áreas afins, a situação dos catadores no Maranhão, ela se aproxima do Nordeste. Entre os temas da conferência, será falado sobre as oportunidades na gestão de resíduos sólidos. O professor e doutor Lincan, do Instituto Federal da Bahia, vai abordar sobre o papel das cooperativas de catadores e as políticas públicas municipais. Se você pensar, 15% do nosso imposto é jogado fora. Então, é importante e essa é uma oportunidade e eu gostaria de passar essas informações para os secretários municipais que estarão aqui hoje, que têm um papel muito importante nesse processo. A Conferência Estadual de Meio Ambiente encerra na sexta-feira. A entrada é gratuita. As inscrições para o credenciamento no local da conferência já foram encerradas, mas quem deseja assistir às palestras como ouvinte ainda dá tempo. A conferência acontece no Centro de Convenções Pedro Neiva de Santana.
Você vai ver agora mais um projeto desenvolvido por estudantes da UFMA, a transformação da energia solar em elétrica. Até aí não há novidades, até porque outras universidades também já desenvolveram o mesmo projeto. Mas os alunos de engenharia do Maranhão foram bem mais além. O projeto deles é mais barato e pode garantir a energia elétrica para áreas mais abrangentes. Veja no nosso quadro Produção Científica. O projeto Bombeamento Solar foi desenvolvido por alunos do curso de Engenharia Elétrica da UFMA em 2010 e funciona com a ajuda de um painel capaz de captar a energia do sol e transformá-la em energia elétrica. A energia aciona uma bomba que puxa a água para uma cisterna ou caixa e serve para abastecer áreas em que o acesso das redes elétricas é mais difícil. O diferencial do projeto é o custo e a eficiência. Existem sistemas desse tipo no mercado e comumente esses sistemas ou utilizam baterias ou utilizam motores especiais que normalmente têm um custo muito elevado e têm um baixo rendimento. Necessitam também de uma manutenção muito grande. O objetivo que a gente buscou nesse sistema foi justamente minimizar o custo, fazer o sistema mais eficiente possível. O protótipo ainda está em fase de aperfeiçoamento. Um sistema mais ou menos com o dobro da potência desse, que nós já estamos projetando, ele conseguiria, em mais ou menos 3 sistemas desses, seriam suficientes para abastecer essa mesma propriedade. E o custo não é 2 vezes superior. Então, em geral, obtemos um custo ainda menor. Atualmente, o Brasil é responsável por 2,7% da produção científica mundial. E a Universidade Federal do Maranhão vem se destacando em competições internacionais. O projeto desenvolvido por estes jovens pesquisadores conquistou o primeiro lugar em um prêmio internacional aberto para universidades de todo o mundo. Como a sua fonte de energia é um painel solar e tem uma fonte de energia limitada, tá certo? Era fundamental que a eficiência no processo de conversão fosse muito elevada. Então, nesses 3 critérios, fundamentalmente, foram os critérios que basearam a comissão julgadora para avaliar. Mas, apesar da importância, o bombeamento solar ainda precisa de parcerias para tornar o projeto viável e para que a pesquisa científica da Universidade Federal do Maranhão cumpra, de fato, o seu papel social. A principal questão agora é realmente formalizar um plano de negócios para esse produto, deixar bem claro qual é a aplicação que ele se destina, o que precisa ser feito ainda para tornar esse produto comercial. E, em paralelo, nós vamos sondando essas possibilidades, esses editais de incentivo que estamos buscando. O Guará News termina aqui, mas as notícias continuam no site tvguará.com. Uma ótima tarde para você e amanhã a gente se vê.